Atos, capítulo 23. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com esse homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. O plano para matar Paulo. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora, peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sob pena de castigo divino que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Paulo é enviado a Cesareia. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje, às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa.
sem dúvida nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipatride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente, quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído.